Meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus, primeiramente, por esta oportunidade, por este privilégio de poder estar aqui com os irmãos para juntos adorarmos ao Senhor e para servirmos a Ele. Quero registrar aqui o meu agradecimento ao reverendo Edinaldo pelo convite, também ao conselho, ao pastor Denis pelo acolhimento e a toda a igreja, pela oportunidade de podermos trazer a exposição da palavra do Senhor, o que é sempre motivo de alegria e sempre uma grande responsabilidade para nós. Meus irmãos, nós vamos abrir então a palavra de Deus na carta aos Hebreus, dando continuidade a essa série de mensagens na epístola aos Hebreus. Capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 20. Hebreus 6, 11 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos, irmãos, dirigir ao Senhor mais uma breve oração. Oremos. Altíssimo Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos por este momento precioso, tão necessário para a nossa vida, ó Deus, de leitura e exposição da Tua palavra. E a nossa súplica, ó Deus, nesta hora é para que o Senhor nos abençoe, por meio do Teu Santo Espírito, para que tenhamos a iluminação, o esclarecimento, a compreensão da Tua palavra. Carecemos de Ti, ó Deus, porque somos limitados e imperfeitos. E rogamos no nome do Senhor Jesus, ó Deus, abençoa-nos neste tempo precioso de edificação na Tua palavra. Assim nós oramos, por Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus foi destinada originalmente a crentes, como nós sabemos, como provavelmente os irmãos nessa série já têm aprendido, ela foi destinada originalmente a crentes hebreus que enfrentavam perseguições, estavam sofrendo em razão de perseguições por causa da fé, por serem cristãos. Estes crentes, como muitos outros naqueles primeiros anos do cristianismo. O cristianismo já nasce debaixo desta condição de ser uma religião
duramente perseguida por vários adversários. E havia, meus irmãos, entre aqueles crentes hebreus, uma certa hesitação. Muitos deles se mostravam inseguros porque faltava amadurecimento espiritual. E em decorrência disso, evidentemente, havia sério risco de muitos daqueles crentes abandonarem a fé, retrocedendo ao invés de avançarem na caminhada cristã. Por isso, o autor desta carta aqui faz sérias exortações na primeira parte desse capítulo 6, contra exatamente esse risco de eles eventualmente abandonarem o caminho cristão. Por isso, o autor traz também aqui, após fazer essas sérias, necessárias e importantes exortações, ele procura trazer uma mensagem de motivação, uma mensagem de encorajamento àqueles crentes, para que eles fossem assim redirecionados no sentido de manterem, de preservarem, de perseverarem e de progredirem no caminho da fé. Por isso ele passa então a dirigir estas palavras de encorajamento para que eles não perdessem a esperança no meio das dificuldades. É com isso em mente que nós demos aqui estas palavras nos versos 11 e 12 de Hebreus 6. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Meus irmãos, o que Deus desejava daqueles crentes e o que Deus deseja de nós por meio da sua palavra é que a nossa vida seja caracterizada por essas duas coisas: fé e longanimidade, ou paciência, que é também outra palavra que se aplica aqui à expressão longanimidade. Nós vamos usar especialmente essa palavra, fé e paciência. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos diz aqui é que nós devemos nos tornar imitadores daqueles cujas vidas foram caracterizadas por fé e paciência, para que também nós sejamos como eles foram, herdeiros das promessas feitas por Deus. Meus irmãos, a vida cristã é uma jornada que começa em fé e prossegue no exercício da paciência. E para que nós possamos nos manter, para que possamos prosseguir nessa jornada com fé e paciência, a palavra de Deus aqui em Hebreus, capítulo 6, apresenta-nos 3 motivações para assim prosseguirmos. E a primeira motivação para perseverarmos até o fim na jornada cristã é o fato de que Deus é o autor da promessa. É isso que nós lemos aqui no verso 13. Deus fez a promessa a Abraão. O texto aqui, ele começa justamente fazendo referência a Abraão, porque Abraão, como nós bem sabemos, ele é conhecido como o pai da fé. Abraão é aquele que é conhecido como o pai de todos os que creem. E a palavra de Deus instrui-nos, portanto, a imitar a paciência de Abraão, para que assim como ele, possamos ser de fato herdeiros das promessas de Deus. Meus irmãos, há aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, Abraão era alguém que vivia distante de Deus. Ele não conhecia Deus, ele não acreditava em Deus, o Deus da Bíblia. Ele vivia no meio de um povo pagão, ele cultuava ídolos num lugar chamado Ur dos Caldeus. E além disso tudo, Abraão provavelmente era um dos homens mais ricos no seu contexto.
Até que um dia, diz-nos a Escritura, que o Senhor apareceu a Abraão, conforme registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. E o Senhor aparecendo a Abraão, indo ao encontro de Abraão, disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te engrandecerei o nome. Meus irmãos, Abraão foi alvo da soberana graça de Deus. Abraão recebeu o Senhor. O Senhor foi ao encontro de Abraão, e Deus então disse a Abraão: vai para a terra que te mostrarei. E o que é que fez Abraão? Meus irmãos, a Bíblia diz que Abraão fez exatamente aquilo que Deus ordenou. Abraão saiu, Abraão partiu, ele creu em Deus, e assim ele seguiu a sua jornada. Mas, meus irmãos, Deus não prometeu apenas uma terra a Abraão. O Senhor Deus também prometeu que ele seria pai de uma grande nação. O problema é que para ter descendência é preciso ter filhos. E no caso, nós sabemos que Sara, a esposa de Abraão, não podia ter filhos. Apesar disso, Abraão creu em Deus. Abraão juntou todas as suas coisas, todos os seus bens, os seus empregados, a sua família, e seguiu naquela jornada para a qual o Senhor havia ordenado. Meus irmãos, Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, porque o Senhor chamou Abraão e disse: vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ia, ele não tinha um mapa. O mapa de Abraão era Deus quem o guiaria, era Deus quem o conduziria naquela jornada. Pois bem, a Bíblia diz que o tempo foi passando, Abraão peregrinando, mas nada de filho. E então Deus falou a Abraão novamente em uma visão. Deus apresentou-se novamente a Abraão, conforme registrado no capítulo 15 de Gênesis. E a Escritura registra estas palavras do Senhor: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O Senhor aparece novamente a Abraão depois de um certo tempo, e aqui o Senhor reafirma a sua promessa a Abraão. Poderia certamente haver no coração de Abraão alguma hesitação, alguma desconfiança, alguma incerteza. Ora, Deus me fez promessas, eu obedeci, eu estou peregrinando, eu terei uma descendência, mas o filho não vem. E então a Bíblia diz que Deus conduziu Abraão para fora da sua tenda e disse a Abraão: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Em seguida, a palavra de Deus diz que ele, Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Deus falou, Abraão creu, e isso foi creditado a ele para justiça, para ser justificado na presença do Senhor. Então, a jornada de Abraão prossegue, e no capítulo 17 de Gênesis, o Senhor apareceu novamente a Abraão, e ali naquele momento Deus muda o nome que era Abrão para Abraão, e o Senhor deu a Abraão um sinal, deu a ele um selo, o selo da aliança entre Deus e o seu povo, que era a circuncisão, um sinal visível da aliança de Deus para ser administrado ao filho, ao neto, ao bisneto e às sucessivas gerações
posteriores a Abraão como um sinal da promessa de Deus. Através do único descendente de Abraão, dessa única semente, desse único menino que viria ao mundo, a palavra de Deus diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Meus irmãos, essa é a promessa do Evangelho. Essa foi a promessa mencionada pelo apóstolo Pedro no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele disse à multidão que estava ali reunida em Jerusalém no dia de Pentecostes: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Meus irmãos, a promessa de salvação consiste na promessa de que Deus continuaria e continuará trabalhando em famílias ao redor do mundo, reunindo pessoas, povos e nações para ser o seu povo de propriedade exclusiva. Pois bem, finalmente, o filho desejado, o filho aguardado, o filho prometido, o filho que Abraão esperou pacientemente, chegou. E ele recebeu o nome de Isaque, e ele cresceu e ele se tornou um jovem. Que bênção, que maravilha! Mas então, certo dia, novamente o Senhor apareceu a Abraão. E o Senhor se dirigiu novamente a Abraão, dizendo: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meus irmãos, que situação! É algo que nós absolutamente não podemos imaginar, é impossível para nós imaginar qual deve ter sido o sentimento de Abraão naquele momento. Depois de tanta expectativa, de tanta espera, ter aquele filho, único filho amado, agora então o Senhor propõe esse desafio de que ele oferecesse o seu único filho em holocausto. É absolutamente incompreensível para nós o que pode ter passado no coração de Abraão. Mas mais do que isso, é muito menos compreensível para nós o nível de amadurecimento espiritual de Abraão. Abraão, ele passou por um processo de crescimento espiritual. Ele não foi sempre o pai da fé, no sentido de que ele não teve desde o início essa fé tão consistente. Mas nesse desafio nós percebemos a profundidade da confiança de Abraão, da fé de Abraão, porque ele obedece àquela ordem do Senhor. Veja, meus irmãos, o que fez Abraão. Ele chamou Isaque, seu filho, chamou 2 empregados e seguiu rumo ao monte Moriá para executar obedientemente aquilo que Deus havia dito que era para ele fazer. A certa altura do caminho, perto do lugar, Abraão diz então para os empregados: olha, fiquem aqui um instante, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Meus irmãos, ele estava se preparando para sacrificar o próprio filho em obediência a Deus, mas ele disse que ele ia cultuar com Isaque e voltaria para junto dos seus empregados. Por que ele disse isso? A palavra de Deus nos diz aqui em Hebreus capítulo 11, verso 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão estava com uma fé tão amadurecida que ele tinha o entendimento de que mesmo que eventualmente ele sacrificasse o seu filho, o Senhor tinha o poder para trazê-lo de volta. Portanto, com a ajuda de Isaque, Abraão seguiu o caminho, ergueu o altar, e então
Isaque perguntou ao seu pai: onde está o cordeiro, pai? Ao que Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro, meu filho. E no momento em que Abraão estendeu a mão para executar o sacrifício, a Bíblia diz que o anjo do Senhor impediu que aquele sacrifício então fosse finalizado, e o Senhor de fato providenciou o cordeiro para o sacrifício. E quando nós vamos então para o Novo Testamento, nós aprendemos que Deus, que poupou o filho de Abraão, não poupou o seu próprio filho para a nossa salvação. Meus irmãos, o cordeiro aqui, que foi providenciado por Deus no momento em que Abraão ia sacrificar o seu próprio filho, este cordeiro aponta para aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que é o Filho de Deus, que veio a este mundo, que ofereceu-se em sacrifício pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele tomou o nosso lugar, assim como o Cordeiro no passado foi providenciado para tomar o lugar de Isaque. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, morrendo a nossa morte, para que nós pudéssemos ter acesso à vida. E então, em Gênesis capítulo 22, a palavra de Deus diz: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. Meus irmãos, Deus jurou cumprir as suas promessas, e Abraão creu em Deus. Não obstante as lutas, não obstante as tentações e as ocasionais falhas de Abraão, ele pacientemente esperou que a promessa de Deus se cumprisse em sua vida. E o texto diz no verso 15 de Hebreus 6, obteve Abraão a promessa. Meus irmãos, a promessa, esta promessa, é uma promessa que não se limitou ao contexto de Abraão, é uma promessa que se estendeu e se estende aos herdeiros da promessa, porque em última análise, a partir dessa única semente, nasceria, na plenitude dos tempos, o filho de Abraão, o filho de Davi, o filho de Deus, o Salvador do mundo. Deus, meus irmãos, é o autor da promessa. Deus é aquele que proveu o substituto para Isaque. Deus que trouxe de volta Isaque da morte, de forma figurada, Ele também trouxe de volta da morte, de modo real, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É Ele que faz a promessa da eterna bem-aventurança, de felicidade eterna, de plenitude de vida, a você e a mim. Porque Deus mesmo é o autor da promessa, nós devemos nos sentir encorajados em perseverar com fé e paciência na carreira cristã. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos nos sentir encorajados a prosseguir na jornada cristã, porque Deus, que é o autor da promessa, é também o garantidor da promessa. Nós poderíamos dizer que Deus é o fiador da promessa, porque há aqui, meus irmãos, no texto de Hebreus, de certa forma, uma linguagem jurídica envolvida aqui na argumentação do autor da carta aos Hebreus. O texto aqui fala sobre herança, fala sobre promessa, fala sobre juramento e fala sobre garantia. Assim nós temos aqui no verso 13 a referência a respeito de Deus fazendo a promessa a Abraão.
Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus é Deus, soberano, não há ninguém acima de Deus, e então Deus emite um juramento, e ele jura por si mesmo. Ora, meus irmãos, o que é um juramento? O que são juramentos? Juramentos são, falando bem de forma simplificada, juramentos são declarações, são afirmações pronunciadas perante alguma autoridade. São declarações ou pronunciamentos feitos em diferentes contextos, em diferentes solenidades. Pensando em termos de tribunal, não é? Por exemplo, o juramento ele consiste em um ato solene pelo qual uma pessoa se obriga a dizer a verdade sobre fatos relativos àqueles que a pessoa vai depor. O juramento, portanto, é feito perante a autoridade da lei, que é representada pelo juiz. E aqui neste verso 13, há 3 verdades implícitas. E a primeira verdade implícita aqui é a de que Deus é eterno. Deus está presente sempre para cumprir a sua promessa. Em segundo lugar, Deus ele é onipotente, ou seja, ele é todo poderoso para cumprir as promessas feitas. E em terceiro lugar, Deus é imutável. Veja o que o texto diz no verso 17 de Hebreus 6. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Ora, quem são os herdeiros da promessa? Meus irmãos, os herdeiros da promessa somos nós, todos aqueles que são chamados por Deus, todos aqueles que fazem parte do povo eleito de Deus, em todas as épocas e em todos os lugares na história. Sobre o que é que se refere esta promessa? Esta promessa refere-se à promessa de salvação. E qual é o propósito? Consiste no eterno plano de Deus para a nossa salvação. A decisão eterna de Deus, o decreto eterno de Deus para a nossa salvação é o seu propósito. Para nós, meus irmãos, trata-se de uma promessa que nós aguardamos o cumprimento na consumação dos séculos. Lembrando que a vida cristã, ela consiste em uma jornada que começa com a fé salvadora. E ela então prossegue através da vida, com paciência, rumo à salvação plena na eternidade. Portanto, num certo sentido, a salvação é tanto um fato efetivo quanto um processo. Nós somos salvos, mas aguardamos a plena salvação na consumação dos séculos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas para Deus, meus irmãos, trata-se de algo, portanto, imutável. Não deve haver dúvida em nosso coração quanto à nossa salvação, porque ela possui a garantia daquele que é imutável, daquele que jurou por si mesmo. E além disso, a promessa e o propósito de Deus são para aqueles que correm para Deus, conforme diz o texto, para pessoas que estão em busca de refúgio. É isso que nós lemos no verso 18. Para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio. Do que é que nós corremos? Do que é que nós fugimos? Nós corremos para fugir da ira de Deus. Nós buscamos refúgio da ira de Deus, em Deus. Deus é o nosso refúgio. Conforme diz a palavra do Senhor em Provérbios, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está
seguro. Meus irmãos, nós fugimos do julgamento em direção ao justo juiz. Nós fugimos da ira por vir para o amor de Deus, onde nós nos abrigamos. Meus irmãos, a promessa e o propósito de Deus são para aquelas pessoas que correm para Deus, porque são de fato herdeiros da promessa de Deus. Aqueles que creem no mesmo Cristo que Abraão creu no passado. Assim, o que nós aprendemos aqui neste livro até aqui é que a vontade de Deus, ela é imutável, ela é eterna, a vontade de Deus dura para sempre. E seja qual for a linguagem utilizada por Deus, falando no capítulo 1, testemunhando no capítulo 2, chamando no capítulo 3, ou esta linguagem aqui de promessa, juramento e expressão do seu querer. Todas estas formas de linguagem, elas falam a respeito do fato de que Deus, Ele está engajado ativamente, poderosamente, pessoalmente, comigo e com você, como seres humanos e como crentes na promessa do Senhor. Agora veja o que diz a palavra de Deus no livro de Números. Números diz assim que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus não mente. Deus é imutável, conforme resposta da pergunta 4 do Catecismo Maior de Westminster, aprendemos que Deus é imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. De todos os modos pelos quais o ser de Deus possa ser reconhecido, Ele é Deus imutável. E quando ele jura por sua santidade, conforme no Salmo 89, uma vez jurei por minha santidade, ou por sua mão direita e pelo seu braço poderoso, conforme Isaías 62, ou por seu grande nome, conforme Jeremias 44, sempre que Deus jura por alguma dessas expressões próprias do seu ser, assim como aqui em Hebreus, Deus está jurando por si mesmo, porque Deus é imutável. E tudo isso é ensinado a nós na Escritura, porque, meus irmãos, Deus deseja que estejamos convencidos, plenamente convencidos, da inviolabilidade das promessas de Deus. É isso que está enfatizado aqui na expressão do verso 17. Imutabilidade do seu propósito. Meus irmãos, a nossa esperança na glória futura, em estarmos com Cristo, ela está fundamentada em duas coisas imutáveis: a promessa de Deus e o propósito de Deus. A palavra de Deus insiste conosco no sentido de compreendermos claramente que não podemos prosseguir em nossa vida cristã com base em nossa própria fé ou na nossa natureza inconstante. É por isso que não é por obras a salvação, é por isso que não é por nosso próprio esforço, mas é tão somente pela graça e misericórdia de Deus. Nós somos instruídos pela palavra a prosseguir, edificando nossa vida sobre a promessa de Deus e sobre a natureza imutável de Deus. Nossa salvação eterna, meus irmãos, ela possui a garantia do Deus soberano e imutável. Conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra
criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, Deus é o garantidor da promessa, e isso deve nos manter encorajados, prosseguindo na jornada cristã, sem hesitação, com fé e paciência. Deus é o autor da promessa, Deus é a garantia da promessa, e em terceiro lugar, Deus é a âncora da nossa alma. É isso que nós lemos aqui. Esta é a belíssima figura de linguagem utilizada aqui pelo autor da carta aos Hebreus. Deus é a âncora da nossa salvação. Final do verso 18, início do verso 19 de Hebreus 6. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. A Bíblia, na versão Nova Almeida, coloca o texto da seguinte forma: para tomar posse da esperança que nos foi proposta, temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme. Esta esperança, meus irmãos, envolve a esperança pela qual nós aguardamos a promessa de Deus e que é garantida pelo seu juramento. Esta esperança da bem-aventurança da vida eterna, da alegria eterna, da ressurreição, do novo céu, da nova terra. Esta esperança é a nossa esperança, e ela se mantém firme e inabalável pela operação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Temos esta esperança, diz o autor sagrado, por âncora da alma, segura e firme. Todos nós sabemos o que é uma âncora, e então, quando uma embarcação, ela está no mar, os marinheiros lançam a âncora ao mar, e ela então desce até as profundezas, desaparecendo da vista de todos, e ainda assim ela proporciona segurança e estabilidade para que a embarcação não seja arrastada pela correnteza. Ora, meus irmãos, esta é a figura utilizada aqui, a figura que a palavra de Deus nos apresenta aqui. Nós temos esta esperança na promessa da palavra de Deus, garantida pelo Deus que jurou por si mesmo, em sua natureza imutável. E essa esperança, ela é comparada aqui a uma âncora, porém, é uma figura de linguagem, e neste caso a âncora não é lançada nas profundezas das águas, mas aqui a figura é da âncora que é lançada no mundo espiritual, no mundo invisível. Ela é lançada nos céus, nos altos céus, na presença de Deus, no templo celestial e eterno, e mais precisamente no lugar santíssimo, na sala do trono, no templo celestial. O que é, meus irmãos, esta âncora da alma? A resposta está nas palavras dos versos 19 e 20 de Hebreus capítulo 6. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, a nossa âncora, a âncora da nossa alma firme e segura, é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é aquele que se fez homem, que veio a este mundo viver como um de nós, e que obedeceu ao Pai Celestial de forma perfeita, sem jamais ter pecado, fazendo o que nós falhamos em fazer. Sendo verdadeiramente homem, o Senhor Jesus Cristo morreu a nossa morte na cruz do Calvário, levando sobre si a culpa e a punição que eram nossas. Mas Ele ressuscitou,
e quando ressuscitado por Deus, Ele ressuscitou em sua humanidade, com um corpo glorificado, do mesmo modo que nós seremos um dia no futuro. E este Jesus, diz a Escritura, subiu aos céus, entrou além do véu, como nosso precursor. Jesus foi na nossa frente, Ele foi abrir caminho para nós. Ele foi preparar as coisas para que um dia também estejamos com Ele, na presença de Deus. É isso mesmo que Ele prometeu aos seus discípulos, conforme registrado no Evangelho de João: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Meus irmãos, Jesus é o nosso precursor no céu. Ele é a âncora da nossa alma. Deus é a âncora da nossa alma. Deus em Cristo é a âncora da nossa alma. E meus irmãos, nós, crentes, chamados por Deus, transformados pelo poder de Deus, unidos a Cristo, uma vez que nós fomos alcançados pela graça soberana e salvadora de Deus, nós estamos seguros nele. E certamente, até onde Ele está, nós iremos, porque Ele é a nossa âncora e nós estamos firmados nele. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos diz é que nós devemos nos tornar imitadores daqueles cujas vidas foram caracterizadas por fé e paciência, para que também sejamos como eles foram, herdeiros das mesmas promessas feitas por Deus. A vida cristã é uma jornada que começa em fé, e ela prossegue no exercício da paciência. Abraão foi alcançado por Deus, recebeu ordens e promessas de Deus e pacientemente prosseguiu em sua jornada, aguardando o cumprimento das promessas, para que nós possamos nos manter e prosseguir na jornada cristã, com fé e paciência. A palavra de Deus aqui em Hebreus, ela nos oferece 3 palavras de encorajamento, 3 motivações. Em primeiro lugar, nós somos motivados a caminhar firmemente na presença de Deus, porque Deus é o autor da promessa. Deus chamou Abraão e fez promessas a ele, e Abraão creu. Somos chamados por Deus, nós também recebemos promessas de Deus. Creiamos, portanto, meus irmãos, e perseveremos com fé e paciência. Em segundo lugar, somos motivados a prosseguir na jornada cristã, porque o Deus que é o autor da promessa, é o garantidor da promessa. Somos instruídos aqui pela palavra de Deus a prosseguir, edificando nossa vida sobre a promessa de Deus e sobre a natureza imutável de Deus. Nossa salvação eterna não depende de nós, ela é garantida pelo nosso Deus soberano e imutável. E em terceiro lugar, somos motivados a caminhar a jornada cristã, porque Deus é a âncora da nossa salvação. Deus em Cristo é a nossa âncora segura, por isso nós não devemos hesitar. O problema aqui dos crentes hebreus naquele contexto era esse: havia uma certa hesitação, havia um sentimento de que eu abri mão de tudo, me tornei cristão e agora estou sendo perseguido. Enquanto eu era judeu, eu não era perseguido. Então havia em alguns esse sentimento de talvez seja melhor retroceder, porque o que é que nós estamos ganhando
com isso. Na verdade, isso era decorrente de um sentimento de falta de amadurecimento espiritual. Meus irmãos, nós não devemos hesitar, mas precisamos prosseguir a carreira cristã com fé e paciência, vivendo neste mundo para a glória de Deus, seguros naquele que é a âncora da nossa alma. Que Deus assim nos abençoe e complete em cada um de nós a sua palavra para a nossa edificação e para a glória do seu nome. Amém.